Esse é um texto importante porque ele já vai narrando para nós os últimos dias de Jesus Cristo aqui na terra, porque Jesus já estava indo para a cruz do Calvário. Durante esse tempo, todos nós sabemos que Jesus Cristo produziu esperança, alegria, consolo no coração de muitas pessoas. Quando ele vai a Gadara, aquele homem não tinha esperança nenhuma, aquele homem não tinha alegria nenhuma, era um homem que estava à margem da sociedade, o gadareno. Mas Jesus, ele vai para lá e produz alegria naquele homem, salvação, esperança. E aquele homem que era ultrajado, aquele homem que era uma pessoa problemática para aquela sociedade, se torna agora num missionário. No homem que vai pregar e que vai testemunhar aquilo que Jesus Cristo fez na vida dele em Decápolis. Então a gente vê a vida de Jesus sendo uma vida peripatética, andando de um lado para o outro, ajudando pessoas, pregando o reino de Deus, ensinando através de parábolas, de sermões, agindo de misericórdia e de amor, produzindo esperança para os desalentados. Mas o alvo de Jesus, o alvo do ministério de Jesus, não era somente pregar e curar, mas era ir para a cruz, morrer e nos salvar. Esse era o alvo de Jesus Cristo. Esse é o alvo que está em toda a Bíblia. E agora o texto fala para nós que esse programa de Deus, esse projeto de Deus de salvação, onde Jesus Cristo iria passar pela cruz, iria entregar sua vida em favor de muitos, começa a se concretizar e está faltando pouco. Jesus está em Betânia, e o texto fala para nós que Jesus está sabendo de toda a trama que os judeus e a religião estatal estava preparando para ele. Ele sabia que ele iria morrer daqui a alguns dias, e o texto fala que dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asos, dos pães sem fermento. E os sacerdotes, o sumo sacerdote, toda a religião estava organizada para matar Jesus. Mas o que me chama a atenção é que Marcos e também Lucas e João, que narram esse texto, eles apontam para nós um momento de dificuldade do ministério de Jesus, porque ele é uma pessoa mal vista entre os judeus, ele é uma pessoa que os judeus estão planejando a morte dele. Porém, Jesus está muito seguro no seu ministério. Porém, Jesus não perdeu o controle daquilo que ele veio fazer. Jesus, ele não é direcionado por palavras humanas. Ele não é orientado por situações antagônicas a ele. Não são as circunstâncias que dominam Jesus. É Jesus que domina todas as circunstâncias. Por isso eu posso até fazer uma pergunta para você. O que você faria sabendo que daqui 2 dias você vai morrer? Qual seria a sua reação? O que passaria pelo seu coração e pela sua mente? É muito difícil de responder uma pergunta dessa. É muito complicado, porque é a sua vida que está em jogo. Porém, Jesus Cristo, sabendo da sentença de morte que estava sobre ele, sabendo que todo aquele falsário religioso dos judeus, do sumo sacerdote, e toda aquela religião sem vida, tinha armado e organizado para ele morrer, a Bíblia fala para nós que Jesus Cristo vai para Betânia. Betânia é um lugar onde Jesus sempre ia. Foi em Betânia, o Ricardo falou aqui, que Jesus Cristo ressuscitou Lázaro. Betânia é o lugar onde ele está sempre ali. E agora a cruz já faz sombra para ele. O Gólgota está próximo, a morte cruenta também. Jesus sabe de toda
a artimanha humana, mas ele não é tragado por isso, ele não fica deprimido por isso, ele não fica abatido por essas circunstâncias. Pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus vai para Betânia. A Bíblia diz que Jesus Cristo aqui nos ensina que a nossa vida, ela não deve ser mediada pelas circunstâncias que eu e você estamos inseridos. A nossa vida não deve ser guiada, e eu venho falando isso domingo após domingo, sempre de uma maneira diferente ou de outra, porque Deus está ministrando a igreja, porque Deus é o Deus que conhece cada coração, e por vezes eu venho falando isso, que a nossa vida, a sua mãe, a sua pai, a sua jovem, a minha, todos nós estamos aqui, a nossa vida não pode ser guiada pelo nosso coração. O Jeremias já falou que o nosso coração é corrupto. A nossa vida não pode ser guiada pela nossa mente, pelas circunstâncias adversas. A minha fé não pode ser medida por isso. Se está chovendo, eu não venho. Se está calor, eu não venho adorar a Deus. Se tem algum problema, eu também não venho. Eu não posso ser guiado pelas circunstâncias. Jesus não foi. Ele sabia que toda aquela cúpula judaica queria matá-lo, mas ele vai para Betânia, que ficava próximo de Jerusalém. Ele vai para lá fazer o quê? Ele vai jantar. Ele vai para lá fazer o quê? Ele vai para lá ter comunhão com aquelas pessoas que ele o curou. O texto fala para nós, de maneira muito clara, estando ele em Betânia, reclinado à mesa, tendo comunhão com aquelas pessoas. Ele é o dono da circunstância, ele sabe o que vai acontecer, ele foi preparado para aquilo. Todo as profecias messiânicas, todo o programa de Deus de salvação, a partir de Gênesis capítulo 3, versículo 15, e desaguando nos profetas, nos salmos, indicava que Jesus Cristo iria morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Então ele vai para Betânia, mas o que me chama a atenção também aqui é que o texto diz, estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão. Não é o Simão Pedro, é um Simão que a gente não conhece. É um homem aqui que a Bíblia coloca ele na cena, mas que mostra para nós o seguinte, diz assim, na casa de Simão, o leproso. É uma coisa maravilhosa isso aqui, por quê? Porque esse leproso aqui, o Simão, ele foi curado. Porque jamais um leproso poderia ter uma casa, jamais um leproso poderia abrigar alguém na sua casa, jamais um leproso poderia estar na mesa comendo com alguém. O leproso, na época de Jesus Cristo, ele ficava isolado, ele ficava à margem da sociedade, ele ficava à margem do campo social, à margem do campo espiritual, ele não poderia ir nem no templo. Mas aqui mostra um homem que é grato por aquilo que Cristo fez, que abre a sua casa no momento onde Cristo, a sombra da cruz, já fazia a cruz, já fazia sombra para Cristo, e Jesus Cristo está ali na casa de Simão, e a Bíblia é muito clara, Simão um leproso, e isso já sinaliza, daqui a alguns dias ele vai morrer, mas a Bíblia deixa clara para nós um ponto aqui, que esse Jesus, ele é tão misericordioso, ele injeta esperança no nosso coração, que ele curou esse homem Simão da lepra, a doença mais complicada do Antigo Testamento e do Novo Testamento, a doença que quando alguém pegava já sabia que tinha uma sentença de morte social e espiritual, ele ia ficar à margem de tudo aquilo que dava vida, à margem do sacrifício ele não poderia fazer, à margem da sociedade não poderia ter família, à margem de qualquer coisa. Cristo agora cura este homem. Esse homem é curado pelo poder de Jesus Cristo. Esse homem é injetado nele essa bendita e maravilhosa esperança, e ele tem um coração grato. Eu falei outro dia, acho que foi no seminário, que a gente tem pecado contra Deus. E quando eu digo a gente, todos nós aqui. Por quê? Porque houve uma época na história da igreja que o testemunho, ele era muito importante.
O testemunho ele impactava as pessoas. A pregação é importante, o ensino é importante. Aqui a gente prega a palavra de Deus, a sólida escritura. Aqui a gente ensina a palavra de Deus. Mas o testemunho que cada irmão tem daquilo que Deus realizou na vida de vocês é importante também, porque me ajuda. Porque injeta em mim também essa esperança. Se Deus realizou na vida dele, pode realizar na minha vida também. E o que acontece hoje? Você pode perceber. Hoje as pessoas não testemunham mais daquilo que Deus tem realizado na vida delas. Seja de emprego, seja de cura, seja de livramento, seja de uma família funcional e não disfuncional, seja de qualquer área. Hoje não há mais testemunho. Se eu abrisse aqui para alguém dar testemunho, seria uma dificuldade para alguém aqui vir e dar um testemunho e dizer: olha, eu sou muito grato porque Deus tem me ajudado, Deus tem me abençoado, primeiro com a salvação, obviamente é a maior bênção, mas Deus tem me abençoado em todas as áreas, no campo de emprego, na minha família, Deus me curou, Deus... Hoje em dia as pessoas não testemunham mais. E o Simão aqui, ele está dando um exemplo para nós de gratidão àquilo que Cristo fez por ele. Por isso ele abriga Cristo na sua casa. Ele está correndo risco também, porque toda a cúpula judaica, toda a polícia do templo, todo mundo estavam atrás de Jesus Cristo. Jesus era uma pessoa não grata em Jerusalém. Tanto é que ele vai morrer na sexta-feira. Então todos aqueles que estão próximos de Jesus também fazem parte dele. Todos aqueles que estão próximos de Jesus também fazem parte do programa dele, do projeto dele de rei, de messianato. E o Simão não tem medo. E o Simão não tem crise. E o Simão abre a porta da casa dele para aquele nazareno que curou, que restaurou pessoas, que andou sobre as águas, que transformou a água em vinho, que multiplicou pães. Esse nazareno que agora está sentenciado e que vai morrer, ele abre a casa. E Jesus está reclinado à mesa. Era a cultura deles de comer na mesa, nos divãs, com os pés para trás comendo. Era uma forma de comunhão, era uma forma de unidade. Então, quando eles estão ali, em comunhão, adorando, a Bíblia fala para nós de outra lição que a gente aprende no texto. De uma adoração, às vezes sem muita expressão vocálica. Essa é uma adoração silenciosa. Essa é uma adoração que provoca as pessoas que estão vendo. É a mesma coisa a sua vida e a minha vida. Hoje nós vivemos neste mundo antagônico a Deus. Este mundo que tem dado as costas para o Senhor. Este mundo que criou estruturas de moralidade equivocadas a tudo aquilo que Deus estabeleceu. Este mundo que lembra de Deus só quando tem um velório ou quando tem alguma coisa assim. Essa mulher aqui, o testemunho dela é uma bomba no quintal de todo mundo. Porque ela vai irritar pessoas. O testemunho dela é um testemunho maravilhoso, porque, veja bem, o texto diz assim: estando ele em Betânia, nesse local onde Cristo sempre vai, espero que ele também esteja na sua casa, no seu coração. Jesus está ali, em Betânia. A Bíblia fala que ele está reclinado à mesa, isso fala de comunhão. Não é em vão que depois de 60 anos, mais tarde, Jesus vai pedir para João escrever Apocalipse, e ele vai falar para uma das igrejas. Ele não está falando para desviado, ele não está falando para pessoas que não conhecem a ele, ele está falando para uma igreja, como a nossa aqui, para crentes, que por conta deste mundo agitado, por conta do seu pé sempre no acelerador, não tem tempo para Deus, por conta da frieza espiritual que tomou conta da sua alma, Jesus bate e diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir o seu coração, eu cearei contigo. É o mesmo ponto aqui. Cear é comunhão, é se relacionar, é ter intimidade com Deus, é viver uma vida de espiritualidade sadia.
Não viver essa vida mofa, de uma espiritualidade doentia, né, domingueira até. Um dos nossos desafios aqui na igreja é tirar os crentes de domingo e trazer eles para o dia da semana também, adorar o Senhor. Coisa boa, no quebrar da semana, de quarta-feira, você poder vir aqui, adorar a Deus e falar: Senhor, muito obrigado, quinta-feira está chegando, sexta, sábado, no quebrar da semana de quarta-feira, adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Não é só domingo que eu adoro a Deus. Eu sou agora um crente católico, só vou na igreja domingo? Não, eu vou na igreja quando tem as convocações de adoração. Então eu vou adorar o Senhor. E aqui nesse texto aqui, mostra para nós essa mulher. Essa mulher é um modelo para mim e para você, porque o texto diz: veio uma mulher. Ela não veio pedir nada. Ela veio simplesmente adorar. Ela veio dizer: Jesus, tu é maravilhoso, tu és grande, tu és digno de toda honra e toda glória. Porque Jesus já tinha injetado no coração dessa mulher aquilo que nós estamos pregando aqui, ó, encontros de esperança. Pessoas que são tocadas por Deus, que são mudadas por Deus e que têm uma gratidão por conta disso. A esperança, ela não é uma filha solitária. A esperança, ela traz várias irmãs. A esperança traz o amor, traz a fé, traz a gratidão. A esperança traz o perdão, traz a motivação, traz a vontade de continuar a crer. A esperança é essa mola propulsora que nos arremessa para frente. Tem quantas pessoas, até crentes, que têm perdido essa bendita esperança? Essa mulher, o texto fala para nós que ela veio e ela trouxe um vaso de alabastro. E esse vaso de alabastro era preciosíssimo. Ali dentro tinha um perfume de nardo puro. Ela traz, Jesus está ali, imagina a cena, daqui a alguns dias ele vai estar na cruz do Gólgota, naquele espetáculo terrível. Jesus vai ter que levar a cruz pesada pela via dolorosa daqui a alguns dias. Ele vai ser ridicularizado, ele vai ser sentenciado, eles vão trocar Jesus por Barrabás. Ele vai ser sentenciado pelo Sinédrio, pelo Anás e Caifás. Ele vai ser espancado. A roupa dele vai ser lançada em sorte. Ele vai para o Gólgota, o lugar de caveira. Ele vai praticamente nu para aquele lugar, totalmente desfigurado. Por isso que quando ele está na cruz do Calvário, no meio de dois ladrões, um daqueles ladrões diz: se tu realmente é o Cristo, estava ridicularizando dele, porque o rosto dele estava desfigurado, de tanto que ele apanhou, de tanto que ele foi estigmatizado. E por isso que um daqueles ladrões falaram: se realmente tu és o Cristo, tira nós daqui então. Tira nós daqui dessa situação. Então Jesus estava ali, era um espetáculo terrível aquilo. Mas alguns dias antes, essa mulher aqui, ela demonstra uma adoração genuína. Uma adoração que eu não adoro para você me dar algo. Eu não adoro com segundas intenções. Eu adoro por aquilo que tu és. Eu adoro por aquilo que tu já fez na minha vida. Eu venho na igreja, levanto a mão e canto e ouço a tua palavra por aquilo que o Senhor representa em mim. Então, ela vai, essa mulher, e o texto diz que ela tem um vaso de alabastro. Só o vaso de alabastro é uma coisa cara. E o que está dentro desse vaso é mais caro ainda, é um nardo puro. Tanto é que os discípulos, quando essa mulher ela tem uma atitude de adoração, uma atitude magnífica, os discípulos eles questionam aquilo. Eles dizem: mas espera um pouquinho, os discípulos, hein? Encabeçado por Judas, porque o texto que eu li aqui não fala. Mas se você for para João, você vai ver que quem começa toda aquela rebelião, quem começa todo aquele movimento contrário à adoração dela, é Judas.
É o Judas que depois mais na frente, vai trair Jesus por 30 moedas de prata. É Judas que está engodando as pessoas. É Judas que coloca o dinheiro acima da adoração, que coloca o ter acima do ser. É Judas que, quando vê que aquela mulher pega o vaso de alabastro e quebra, o texto é claro, o vaso tem que ser quebrado. E o Atmani, que ficou 30 anos preso no regime de Mao Tse Tung na China e morreu ali, quando ele fala sobre esse texto aqui, ele aplica para a igreja de maneira muito clara. Ele diz: assim é a igreja. Deus tem que nos quebrar, para que o perfume, para que o nardo puro, para que essa espiritualidade maravilhosa que encanta, possa eu e você demonstrar para as pessoas. Tem que ser quebrado. O A.W. Tozer também disse: Deus só usa um homem e uma mulher quebrado. O que ele quer falar com isso? Deus é o Deus que trabalha em nós. Ninguém fica inteiro diante de Deus, porque Deus vai nos quebrando, vai quebrando o nosso orgulho, vai quebrando a nossa visão equivocada de reino, vai arrancando de nós os espigões que estão na nossa alma, vai fazendo de mim e de você homens e mulheres espirituais, homens e mulheres cheios do Espírito, homens e mulheres que não têm mais nada com essa terra, homens e mulheres que buscam a glória do Senhor. Por isso Deus vai trabalhando, por isso que Deus vai quebrando, por isso que essa mulher aqui, antes do nardo ser derramado sobre a cabeça de Jesus, tem que ser quebrado. Pá! E quando ela quebra aquele vaso que é hermético, ele não tem tampinha para abrir como se fosse um perfume de hoje, ele é totalmente fechado, ele é hermético, tem que ser quebrado. Não tem outra forma do perfume exalar. E esse perfume, segundo alguns estudiosos, esse perfume, a potencialidade dele tinha durabilidade de 48 horas. Então, quando essa mulher quebra, porque ela não tem como abrir, ela tem que quebrar. E quando ela tem essa atitude de gratidão, essa atitude de adoração, essa atitude cheia de esperança em Cristo, quando ela faz isso, pessoas se levantam contra ela. Olha só o que o texto fala para nós. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, comunhão, em casa de Simão leproso, cura. Então nós temos aqui presença, porque Jesus Cristo, a presença dele estava ali na casa de Simão. Nós temos aqui comunhão, ele estava na mesa com o Simão. E nós temos aqui uma mulher que aparece. Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando, tem aqui uma atitude. Ninguém quebrou, ela quebrou. Foi ela que quebrou, a ação é dela. Como eu e você temos que ter essas ações também. Quando você quebra o lacre, talvez do cansaço da quarta-feira, talvez do dia que foi agitado hoje, talvez do dia que você enfrentou hoje, os problemas, a luta, quando você quebra isso e diz: eu vou me lançar no culto lá, no encontro da esperança, e você vem, isso é uma atitude sua. É uma atitude minha e sua, ninguém vai fazer por nós. Deus, ele prepara o cenário, o culto, a adoração, o louvor, a bênção. Isso é Deus que faz. Agora Deus não vai pegar uma corda e colocar em você e te puxar para cá. Isso é um ato voluntário, isso é um ato de ação. O texto diz que ela está com um vaso. O texto diz que ela está na casa de Simão o leproso. O texto diz que Jesus está reclinado à mesa. O texto diz que o local é Betânia. Mas essa mulher chega com o vaso, depois ela poderia ter se arrependido. Não, eu não vou fazer isso. Porque, afinal de contas, esse vaso também custa muito dinheiro. 300 denários é muito dinheiro. Sabe o que é 300 denários? É como se você trabalhasse o ano inteiro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E pegasse todos esses meses, todos os 12 meses do seu trabalho. E você
derramasse aos pés de Jesus. Porque esse vaso, ele custava 12 meses de trabalho. Então, jamais alguém ia fazer isso que ela fez. Aquilo seria uma reserva para quando você pudesse usar aquele dinheiro, ou vender aquele vaso, ou vender aquele nardo puro que tinha ali. O que ela fez foi uma coisa estranha do ponto de vista humano. É como a nossa vida. Talvez alguém passe por ele e diga: o que esses turma de crentes estão fazendo na igreja em plena quarta-feira? Adorando ao Senhor. É um desperdício de vida. Você está desperdiçando a sua vida aos pés de Jesus. Você está desperdiçando a sua juventude. Quando a gente vê, né, essa montoeira de jovens que têm se convertido na nossa igreja, ou casais, ou as pessoas mais velhas, ou não importa, né, as pessoas aí fora dizem: mas que desperdício, porque o mundo aí fora está fervendo, o mundo aí fora tem as suas propostas indecentes, o mundo aí fora tem as suas manias, o mundo aí fora tem os seus programas. E aí quando a gente anda na contramão deste mundo, desse sistema, para eles tudo isso é um desperdício. Como hoje eu recebi uma ligação de uma pessoa, amiga minha, até vereador, e ele estava falando para mim sobre essa questão de ser cristão, que as pessoas estão pegando no pé dele porque ele é crente, porque ele é um servo de Deus. E eu falei: é isso aí, irmão. Esse é o preço de ser servo do Senhor. Esse é o preço que a gente paga para servir a Deus. E essa mulher aqui, no ato de adoração e não de se arrepender, será que eu vou gastar isso mesmo? Ela quebra, e quebrando, ela derrama o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Imagina, Jesus está reclinado à mesa. Jesus sabe que daqui 2 dias vai morrer. Tudo estava contra Jesus. De repente, no raiar da adoração, aparece uma mulher que traz com ela uma expressão física de uma adoração na alma, no coração. Ela quebra o vaso, ela derrama o perfume sobre a cabeça de Jesus, vai derramando aquele perfume e o cheiro exala em toda a casa. Vai exalando o cheiro. Cristo é o bom perfume, o apóstolo Paulo disse isso. E aí há uma indignação. O texto fala aí, olha só. O texto diz para nós: e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Olha só, verso 4. Indignaram-se alguns entre si, e eles diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Há uma indignação também nessa sociedade. Quando nós aceitamos a Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Quando nós não andamos mais na cartilha social deste mundo, na cartilha diabólica do inferno. Quando nós agora andamos pela revelação de Deus. Quando nós agora andamos para fazer a vontade do Senhor. Quando nós agora andamos neste mundo, nessa aldeia global de 8 bilhões de pessoas, né, na contramão deste mundo, porque nós estamos andando na direção de Deus, isso gera indignação. Porque a nossa vida é uma vida de louvor e adoração a Deus. E as pessoas, seja na família, seja seus amigos, seja em qualquer área, eles vão se indignar porque você agora não faz mais parte daquela estrutura complexa que Deus aborrece. Eles se indignaram com aquela mulher. E aquela mulher não falou nada. Aquela mulher poderia dizer: mas peraí um pouquinho, esse perfume é meu, meu amigo. Quem comprou foi eu, quem trabalhou foi eu. O perfume, você não tem nada que se meter das minhas coisas. Ela não fala nada. Ela não se protege. Tem vez que eu e você temos que ficar calados. Deixa Deus agir por nós. Tem momentos na nossa vida que a gente, como diz o pessoal, fecha a matraca. Deixa Deus agir por você. Deixa Deus agir em seu favor. Aquela mulher poderia se levantar e dizer: mas pera um pouquinho, que é isso? Esse perfume é meu. Esses meses todos, 12 meses, foi eu que trabalhei. Eu faço o que eu quero com o perfume. Eu quebrei e derramei na cabeça de Jesus e pronto. Não, ela não falou isso. Ela está sobre a mira
de uma indignação, de raiva e ira. Ela está sobre os olhares inescrupulosos dos discípulos, encabeçado por Judas, o traidor, o Judas que amava mais o dinheiro do que a Cristo, o Judas que vendeu Jesus Cristo por 30 moedas de prata, o Judas que dá o beijo da traição, o Judas que sinaliza lá no Getsemane quem é Jesus, o Judas que é orientado, como esse mundo é, pelo material, pelo ganho, pela posse, pelo dinheiro, pelo mamon. Olha só como é que está a igreja evangélica no Brasil, algumas delas, os escândalos por causa do dinheiro, a síndrome de Judas, a síndrome do desperdício. Para que esse desperdício? Olha como é que está hoje. As pessoas não estão mais tendo aquela esperança em Cristo. Parece que para adorar Cristo nós temos que ter uma mega estrutura, senão Cristo não está ali. Quem falou isso? A síndrome de Judas está em muitas igrejas, está no coração de muitos crentes, que olha somente o lado material, financeiro, o ganho, o que eu vou ganhar, o lucro, onde eu vou ter vantagem, e esquece a adoração, a reverência a Deus. Aquele ato daquela mulher foi significativo para Jesus, porque ele iria morrer. E quando ela quebra o vaso, como a gente deve quebrar também o nosso coração, a nossa vida, e se derramar em Cristo, e falar: a partir de hoje, dirige a minha vida, Jesus. A partir de hoje eu sou teu, a minha vida é tua. Quando eu quebro, é um ato voluntário, é uma ação minha. Quando eu digo: vem ser Senhor aqui, faça parte da minha história, faça parte da minha vida, dirige os meus passos. Quando eu tenho essa visão, é porque a esperança de Cristo já encharcou o meu coração. E por fim, o texto fala assim: eles murmuravam contra ela, e aquela mulher não abriu a sua boca. Aquela mulher simplesmente adorou Jesus Cristo. Às vezes palavras não são suficientes para a gente se defender. O suficiente é a gente adorar, às vezes em silêncio. Adorar o Senhor por aquilo que Ele é. Porque Deus é que vem ao nosso encontro. E olha só o que aconteceu. Diz assim: eles então reclamaram daquela ação, murmuraram, mas Jesus disse, e disse Jesus: deixai-a, porque vocês estão, porque a molestais? Olha só o que Cristo falou: ela praticou boa ação para comigo. Jesus reconhece a tua adoração. Jesus reconhece a sua adoração. Jesus sabe por que você veio aqui nessa noite. Ele conhece o teu coração. Ele sabe da tua intencionalidade. Eu vim aqui na quarta-feira, no quebrado da semana, para adorar a Jesus Cristo, para derramar esse nardo da minha alma a Ele, para dizer que Ele é o meu Senhor. E Jesus Cristo conhece isso. Ele sabe quem chegou aqui com o coração aberto, com a alma aberta, querendo adorar a Deus. Ele tudo sabe, Ele tudo conhece, Ele tudo vê. E Ele está aqui falando justamente isso aqui. Ele diz: essa mulher praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre vocês vão ter convosco. Claro, Jesus está falando aqui de um problema social. Os pobres sempre vai existir. E isso aí é um papel também da igreja: assistir os pobres, ajudar os menos favorecidos. Isso é uma prática normal. Aliás, o ministério de Jesus foi um ministério voltado para os pobres, não foi voltado para os ricos. Ele mesmo disse que o rico é difícil entrar no reino dos céus. É como um camelo passar por um fio da agulha, pelo buraco da agulha. O ministério de Jesus foi direcionado aos pobres, aos menos favorecidos. Jesus não está aqui ridicularizando os pobres, porque Ele andou no meio dos pobres. Ele era uma pessoa pobre também, Ele não tinha casa. Ele mesmo disse: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele dependia da manutenção de mulheres que sustentavam o seu ministério. Já soltei o teclado na frente.
Então ele sabia muito bem o que era passar dificuldade, ele sabia muito bem o que era dormir no relento. O que Jesus está falando aqui é uma questão de prioridade, é uma questão de entendimento espiritual, porque o Judas, ele disse: para que esse desperdício de dinheiro? Isso aqui a gente poderia dar aos pobres. E Jesus falou: não, os pobres sempre vai estar com vocês. E aí ele finaliza dizendo: porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhe o bem. Porém, mas a mim nem sempre me tendes. Por que ele falou isso? Porque se você olhar na Bíblia, você vai perceber que depois de alguns dias Jesus vai para a cruz, ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita, ele fica 40 dias aqui com os discípulos, segundo o livro de Atos, e depois ele vai para o céu. E até hoje ele ainda não voltou. Ele vai voltar. Você crê nisso, amém? Ele vai voltar. Ele deixou isso muito claro em todo o Novo Testamento. Mas o que ele está falando aqui é uma coisa séria que os discípulos e a gente às vezes não compreende. Porque a gente está tão embrenhado neste mundo, nós criamos raízes neste mundo, que a gente esquece da glória de Deus. Então Jesus falou: olha, os problemas sociais da vida, vocês sempre vão ter, vocês podem fazer quando vocês quiserem, mas a mim, nem sempre vocês vão ter. Porque ele está falando isso que eu falei para vocês. E aí ele conclui dizendo o seguinte: essa mulher, ela fez o que pôde. Irmãos, isso é muito forte. Porque às vezes aquilo que está nas nossas mãos, aquilo que a gente pode fazer, às vezes a gente não faz. Jesus, ele falou para os seus discípulos: vocês estão vendo essa mulher? Ela fez o que pôde. O que ela podia fazer? Jesus já ia morrer, ela não poderia livrar Jesus da cruz. Mas ela poderia ungir a cabeça de Jesus, que ele iria para a cruz. Ela não poderia pegar Jesus e esconder, mas ela poderia expressar adoração e louvor a Cristo no meio daquela loucura toda que estava para acontecer naquela semana pascual. Ele disse: está vendo essa mulher? Ela fez o que pôde. E ele fala isso para mim e para você também. O que você pode? O que tem nas suas mãos que você pode me adorar? Nas mãos de Moisés tinha uma vara. Deus falou: pega a vara e abre o mar vermelho, Moisés. Na mão daquele menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele colocou nas mãos de Jesus, e Jesus alimentou milhares de pessoas. Na mão de Sansão tinha uma queixada de jumento. Deus pegou aquela queixada de jumento nas mãos de Sansão e feriu mais de 1000 filisteus. Aquela mulher lá em Serepta, ela tinha só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, ia fazer um bolo para ela e para o seu filho, e ela falou: profeta, e depois a gente vai morrer, porque a fome está assolando todo mundo, não tem mais aonde comprar mais nada. E o profeta falou: coloca isso nas mãos de Deus, e jamais o azeite vai acabar, e a farinha vai acabar também. Ela fez o que pôde. E o que é que a gente pode? Será que a nossa vida cristã ficou fechada num quadrante de domingo, de quarta? O que a gente pode fazer mais? Muita coisa. O tempo abreviou. As coisas estão acontecendo aí fora. A gente às vezes tem que sair um pouco da bolha e olhar para o mundo, olhar para a Bíblia e falar: Deus, me lança. Eu quero ser uma voz para esse mundo. Eu quero usar as mesmas palavras de Isaías. Quando Deus falou: quem há de ir por nós? O Isaías falou: eis-me aqui, eu posso, envia-me a mim, Senhor. Ele falou: essa mulher, ela fez o que pode. Foi Jesus que falou isso. Ele está falando para você também: o que você pode? Pode usar os teus dons, pode usar o teu ministério. Será que você entende que vida cristã é só sentar no banco? É só vir quarta, domingo ou qualquer reunião da igreja e sentar aqui? Não. Eu
injetei esperança no seu coração para você também ser uma testemunha, para você também ser como essa mulher aqui. Ela fez o que pode. Por quê? Ela antecipou a ungir-me para a sepultura. Você se lembra? Olha o que Jesus está falando. Ela se antecipou. Por quê? Porque quando Jesus morreu, não teve tempo de ungir o corpo dele. Quando Jesus está no Gólgota, na cruz do Calvário, Jesus diz, ele dá 3 brados, tem 7, mas ele dá 3 que eu vou falar aqui rapidinho. Ele diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Cumprindo São 22, Deus meu, por que tu me desamparaste? Depois ele diz, Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. É um ato de sacrifício voluntário. É holocausto, queimar por inteiro. Depois ele brada dizendo, tetelestai. Só João que fala essa palavra. É uma palavra grega, tetelestai. Ele diz, está consumado. Então ele rola a cabeça para o lado e morre. Então José de Arimateia reclama o corpo para Jesus, pede o corpo, porque culturalmente falando, ele tinha que ficar lá, para ficar como um exemplo para todo mundo, porque ele foi crucificado fora de Jerusalém. Eu tive lá nesse lugar, lá no Gólgota. Ele fica fora da cidade de Jerusalém. Jerusalém fica no abaixado, o Gólgota fica alto, porque todo mundo que transita pelas estradas velhas de Jerusalém, você olha para o Gólgota, você vê lá. Então ele tinha que ser um modelo para as crianças, para os homens olharem e não se levantar contra o Império Romano. Então eles ficavam lá, por isso caveira. Por isso o Gólgota era chamado também caveira. Por quê? Porque a pessoa ficava lá até ficar caveira, porque os animais, as pessoas feras iam comendo. E para apressar a morte, porque era Páscoa, eles quebravam os ossos das pessoas. Mas o Salmo 16 diz que nenhum osso dele iria ser quebrado. Era uma profecia que se cumpre em Cristo, porque nenhum osso deles se quebrou. E então José de Arimateia, ele reclama o corpo. E então ele pega esse corpo de Jesus e ele coloca no túmulo de José de Arimateia, um túmulo virgem, o sepulcro que está lá em Jerusalém até hoje, que eu tive lá também. E lá está escrito assim, ó, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Só porque de manhã cedo as mulheres foram ungir Jesus. Se lembra? Que as mulheres saíram, sempre as mulheres, as mulheres mais espirituais do que os homens. As mulheres foram ungir Jesus. E quando elas foram, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que essa mulher fez para a memória sua. Tubarão nem existia quando Jesus falou isso. O Brasil nem existia, o Brasil tem 500 anos. Jesus está falando isso há 2.000 anos atrás. Não existia a América, não existia os Estados Unidos, não existia a Inglaterra, não existia nenhum país. Está me ouvindo? Porque tudo era dominado pelos impérios. Ele tinha impérios. medo de tocar. As Agora nações toca vieram frouxo. depois. Estava aqui olhando para isso, cara, que massa. E hoje nós estamos aqui, que dia é hoje? Hoje é dia 16. Hoje é dia 16 de abril de 2025. Eu estou pregando uma mensagem que se cumpre agora, porque Cristo falou: aonde for pregado este evangelho, vai ser falado sobre o que essa mulher fez para a memória sua. A atitude dela, a adoração dela, em meio à dor, em meio à luta, em meio à crise, em meio à dificuldade, o quebrar do vaso, o nardo que se espalha sobre aquela casa, o perfume, a adoração. Diante de tudo e de todos, Jesus falou: essa atitude vai ser lembrada para sempre, enquanto houver vida nessa terra.
E hoje nós estamos pregando aqui. Por que ela fez tudo isso? Eu encerro. Porque ela tinha esperança. Quem tem esperança, mesmo diante da dor, ele sempre olha, lá no final daquele túnel tem uma luz, essa luz é Cristo. Quem tem esperança, não joga a toalha no chão. Quem tem esperança, continua crendo em meio à dor, o sofrimento e a crise. Quem tem esperança, chora pela pessoa que ele perdeu, como nosso irmão Ederley aqui, que na segunda-feira a gente fez o culto fúnebre do seu filho Estevão de 21 anos. Mas que continua mesmo na dor, na luta, na dificuldade, na crise. Tem faixa de esperança ali, a esperança de Cristo. Essa mulher só fez isso porque ela tinha esperança que esse Cristo que ela estava quebrando o vaso de alabastro, derramando o nardo, que iria para a cruz, esse Cristo ia ressuscitar, ia para o céu, mas um dia ele ia voltar para levar para si um povo seu, zeloso e de boas obras, como diz a palavra de Deus. Você tem esperança? Você está na luta? Que bênção! Você está na luta? Quero dar uma notícia para você. Você está na luta? Então eu quero dizer, você é mais do que vitorioso. Não porque você vai vencer, porque Cristo já venceu por você. Você está derramando lágrimas? Que bênção! Jesus Cristo está aí para enxugar suas lágrimas, conforme diz a Bíblia. Você está inconsolado? Que maravilha! Jesus é o consolo para nós. Você está com a sua alma empoçada de fel? Que bênção! Jesus Cristo é aquele que produz alegria dentro do seu coração. Ele é a esperança para tudo quanto é lado. Para mim, para você e para todos. Louvado seja o seu nome. Então vamos colocar em pé em nome de Jesus.